Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula nossa, seguindo o cronograma do canal do Telegram e também aqui do YouTube. De acordo com a enquete que eu fiz mais cedo, venceu de novo o direito constitucional, então iremos tratar de um tópico específico aqui dessa disciplina. Se você ainda não faz parte do meu canal no Telegram, convido você a se inscrever, o link está na descrição do vídeo. Vamos lá! O tópico aqui vai ser poder constituinte reformador, o poder de alterar a Constituição, de reformá-la através das chamadas emendas constitucionais. Eu vou explicar um pouquinho como é que funciona isso e vamos então resolver duas questões para você ver como é que esse conhecimento é cobrado na prática, tá bom? Para que você possa entender então o poder constituinte reformador, a gente primeiro precisa fazer uma pequena revisão sobre o tema poder constituinte. E devemos lembrar que o poder constituinte se divide em dois tipos. Nós temos o poder constituinte originário, que é o poder de editar a Constituição pela primeira vez. No caso brasileiro foi exercitado em 5 de outubro de 88, quando a Constituição foi editada, traçando todos os seus termos, todas as suas disposições, de acordo com aquilo que a Assembleia Nacional Constituinte decidiu. Mas esse mesmo poder constituinte originário cria mecanismos para que o seu texto possa ser atualizado, para que o seu texto possa acompanhar as necessidades da sociedade. É o que a gente chama, então, de poder constituinte derivado, aquele criado pelo originário. Nesse poder constituinte derivado, nós vamos encontrar três subespécies. Nós encontramos o poder constituinte revisor, que está previsto na ADCT, foi uma revisão que ocorreu 5 anos depois da edição da Constituição de 88. Encontramos o poder constituinte reformador, aquele que é o poder de editar uma emenda à Constituição, prevista no artigo 60 do texto constitucional, e também o poder constituinte decorrente, que é o poder dos Estados-membros de editar constituições estaduais. Mas a gente não vai tratar sobre tudo isso, vamos tratar aqui sobre o poder constituinte reformador. Lembrando aqui, em uma pequena revisão, o poder constituinte originário ele tem algumas características. Por ele ter sido o primeiro a ser exercido, ele é considerado como inicial, por ser o primeiro, ilimitado, porque ele pode tratar do que bem quiser, ele pode dispor sobre qualquer situação. E cuidado, segundo o entendimento doutrinário jurisprudencial, o poder constituinte originário ele é tão ilimitado que ele pode até mesmo desfazer direito adquirido. Se, por exemplo, uma pessoa adquiriu um direito no ordenamento jurídico anterior, na Constituição anterior, e a nova Constituição proíbe, a pessoa perde o direito em face do poder constituinte originário, não em face do derivado. Por que apenas em face do originário, Marcílio? Porque o originário é ilimitado. Embora exista uma parcela da doutrina que diga que o poder constituinte originário deve observar algumas regras mínimas, em especial a vedação ao retrocesso social. Mas isso é um aprofundamento para uma prova subjetiva ou oral. Poder constituinte originário também é incondicionado, não tem nenhuma regra específica para que ele seja exercido. Ele é autônomo, porque ele não depende de outras coisas, não depende de um outro poder, e ele é permanente, porque ele pode ser exercitado a qualquer momento. Lembre-se do artigo 1º, parágrafo único da Constituição. Todo poder emana do povo, e por isso o povo pode a qualquer momento se manifestar e exercer de novo o poder constituinte originário, editando uma nova Constituição. Mas isso não é tão comum assim. Se o povo quer alterar a Constituição, se o povo deseja fazer uma atualização do texto constitucional, normalmente vai se utilizar do poder constituinte derivado, que é aquele criado pelo poder constituinte originário para atualizar os seus termos, para complementá-lo. Esse poder constituinte derivado, por derivar do originário, ele é considerado de segundo grau, ele é condicionado, porque o seu exercício deve obediência aos termos da Constituição, sob pena de ser inconstitucional. Veja, uma emenda constitucional pode ser inconstitucional se violar os condicionamentos estabelecidos pelo originário. Como assim, Marcílio? Ora, nós temos, por exemplo, o quórum de aprovação de uma emenda, 3/5 nas duas casas em 2 turnos. Se esse quórum é descumprido, a emenda será inconstitucional, uma inconstitucionalidade formal. E uma ADI poderá ser ajuizada contra essa emenda. Por quê?
Porque a emenda faz parte do derivado e o poder constituinte derivado é condicionado, além de ser também subordinado ao exercício da vontade popular e a todos os trâmites definidos na Constituição Federal. Como eu falei anteriormente, as espécies de poder constituinte derivado são reformador, editar uma emenda, revisor, que já se exauriu, não existe mais, estava lá na DCT no artigo 3º, e o decorrente, que é o poder dos Estados-membros de editarem constituições estaduais. Vamos comentar, portanto, aqui o poder constituinte reformador, conforme eu falei. Sugiro, logo de cara aqui, que você leia o artigo 60 da Constituição de forma integral e que você realize algumas questões, tá bom? O poder constituinte reformador é o poder de alterar a Constituição de maneira formal, tá? Bem, o Congresso Nacional vai alterar o texto da Constituição de maneira formal. Por que eu estou falando isso? Porque você não pode confundir o poder constituinte reformador com aquilo que a doutrina chama de poder constituinte difuso, que também é conhecido como mutação constitucional. Que danado é isso, Marcílio? O poder constituinte difuso, chamado aí por muitos de mutação constitucional, acontece quando o sentido da norma muda, mas o texto não. Por exemplo, nós tivemos a situação da união de pessoas de mesmo sexo. A Constituição falava que casamento era união entre homem e mulher, e aquele texto ele nunca foi alterado, mas o Supremo deu uma nova interpretação. Isso é mutação constitucional, isso é poder constituinte difuso, é uma alteração informal do texto constitucional. Isso não pode ser confundido com o poder constituinte reformador. O poder constituinte reformador é uma alteração formal do texto constitucional prevista no artigo 60 da nossa Constituição e é exercida através daquilo que todo mundo conhece, ou já ouviu falar, as famosas emendas constitucionais. Só que para que hoje seja editada uma emenda constitucional, é necessário que sejam observadas algumas limitações que foram estipuladas pelo próprio poder constituinte originário. Nós temos essas limitações lá no artigo 60. Nós vimos, poder constituinte reformador, ele faz parte do derivado e, portanto, ele é condicionado, ele é subordinado e deve obediência às limitações fixadas no texto constitucional. Bem, a doutrina e a jurisprudência menciona a existência de limitações expressas. Reforço aqui que as expressas são as mais cobradas em prova, mas também temos limitações constitucionais implícitas, que são aquelas que não estão descritas no artigo 60, mas a doutrina identifica como limitação ao poder constituinte reformador. Tranquilo? Vamos então comentar aqui. Quais são as limitações expressas? Bem, a doutrina elenca 4 tipos de limitações expressas, mas o Brasil adota apenas 3 no texto constitucional. Vamos falar de uma por uma aqui. A primeira limitação expressa que nós temos é a limitação formal. Isso mesmo. Limitação formal vem de forma. Bem, para que seja aprovada uma emenda constitucional, é necessário observar a forma que está descrita no artigo 60 da nossa Constituição. A iniciativa prevista no 60, inciso 1, 2 e 3, assim como o quórum do parágrafo 2º, 3/5, nas duas casas em 2 turnos. Limitação formal vem de forma. Essa forma precisa ser obedecida sob pena de ser inconstitucional aquela emenda. Então, primeira limitação, limitação formal. Segunda limitação, limitação material. Material vem de matéria. Marcílio, qual é a limitação material que o texto traz? Ora, as chamadas cláusulas pétreas, que estão descritas no artigo 60, parágrafo 4º do texto constitucional. Esse dispositivo prevê algumas matérias que não podem ser abolidas do texto constitucional, lá no artigo 60. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir 1. A forma federativa de Estado. 2. O voto direto, secreto, universal e periódico. Voto obrigatório não está incluído. 3. A separação de poderes. 4. Os direitos e garantias individuais. Essas matérias não podem ser abolidas, nem mesmo por emenda constitucional. Portanto, é uma limitação material, uma limitação de matéria, tá bom? Cuidado com isso. Então, falamos limitações
formais, limitações materiais e agora temos as limitações circunstanciais. São limitações em decorrência de situações, de circunstâncias que impedem a edição de uma emenda. Onde é que tem isso, Marcílio? Artigo 60, parágrafo 1º do texto constitucional. Nesse dispositivo, nós temos, então, limitações em que uma emenda não poderá ser editada. Emendas constitucionais não podem ser editadas durante a vigência da intervenção federal, do estado de defesa e do estado de sítio. Por quê? Porque nessas situações o Estado está vivendo uma situação excepcional e a edição de emenda pode acabar retirando direitos que são essenciais em uma situação de calor, né? Em uma situação não muito bem pensada. E por isso o próprio texto constitucional presume que em situação de intervenção federal, de estado de defesa e estado de sítio, as emendas não devem ser editadas, porque não seriam bem pensadas, bem debatidas, tá bom? Então, cuidado. A intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio são limitações circunstanciais. Durante a vigência dessas medidas, uma emenda constitucional não pode ser editada. Muita gente confunde essas limitações circunstanciais com limitações temporais. Você encontra várias questões de concurso misturando as duas, dizendo assim, olha, isso aqui é uma limitação temporal, porque é pelo tempo da intervenção federal, é pelo tempo do estado de defesa, é pelo tempo do estado de sítio. E isso está errado, tá? Intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio são limitações circunstanciais. Nós não temos limitações temporais na Constituição brasileira. Marcílio, dá um exemplo de limitação temporal. Limitação temporal seria dizer assim, olha, durante um tempo determinado, né? Então, por exemplo, durante janeiro, enquanto todo mundo está na praia de Porto de Galinhas curtindo, não pode, está todo mundo de férias, não pode editar emenda durante janeiro. Não existe essa regra na Constituição Federal, excluindo a edição de emendas durante um tempo. A emenda constitucional pode ser editada a qualquer prazo, a qualquer data do nosso ano, do exercício. Não existe uma limitação nesse sentido. Então, não existe no Brasil uma limitação temporal, mas existe uma limitação circunstancial. Intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio são limitações circunstanciais, tá? Então, nós falamos aqui das limitações expressas, limitações formais, quórum, não é? Limitações materiais, cláusulas pétreas, e limitações circunstanciais, intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Lembrando que nós temos também a categoria das limitações temporais, mas que o texto brasileiro não adota. Só que a doutrina não para por aí. A doutrina afirma também que existem limitações implícitas ao poder constituinte reformador. Essa é uma parte um pouquinho mais difícil, por quê? Porque o texto constitucional não resolve. Na verdade, ler o artigo 60 não vai te dar clareza sobre essas limitações implícitas, justamente por elas não estarem no texto da Constituição, tá? A doutrina diverge, nós temos aí posicionamentos, ideias diferentes, e eu costumo dizer que isso é mais para um aprofundamento, uma prova discursiva, uma prova oral, mas eu já vi também em prova objetiva, só que é um pouquinho mais raro, tá? Quais são as limitações implícitas que nós identificamos aí na doutrina? Eu trouxe as limitações mais comuns, tá? As mais conhecidas. Primeiro delas, né, a titularidade do poder constituinte. Eu não posso fazer uma emenda constitucional para mudar a titularidade do poder constituinte, que segundo o artigo 1º, parágrafo único, é do povo. O povo, né, tem todo o poder, conforme o dispositivo constitucional. Então, não posso fazer uma emenda para alterar a titularidade do poder constituinte, embora o artigo 60 não diga isso de forma expressa. Uma segunda limitação, essa sim mais cobrada em prova, você encontra em provas mais difíceis, como de magistratura, de procuradoria, é a limitação de alteração das cláusulas pétreas, chamada, essa expressão pode cair na sua prova, cuidado, de teoria da dupla revisão. Marcílio agora confundiu tudo. Só anote aí, teoria da dupla revisão. O que essa teoria aborda? Bem, veja, o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição traz as cláusulas pétreas. Lá se diz que não pode ser objeto, né, de emenda constitucional uma deliberação para abolir certos direitos. É o que está disposto no artigo 60, parágrafo 4º.
E aí imagina o seguinte, tudo bem, eu não posso abolir certos direitos, mas será que eu não posso, primeiro, retirar o artigo 60, parágrafo 4º, ou seja, eu tiro a proibição para depois tirar o direito? Uma dupla revisão. Eu tiraria a proibição que está no artigo 60, parágrafo 4º, faria essa primeira revisão via emenda, para depois fazer a alteração tirando o direito em si. Dá um exemplo, Marcílio. Olha, o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4, prevê como cláusula pétrea os direitos e garantias individuais. Aí você pega um direito individual lá do artigo 5º. Não posso abolir esse direito. Então eu primeiro modificaria o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4, retirando esse inciso 4, ou seja, retirando essa proibição, para depois alterar o artigo 5º e retirar o direito. Seria uma dupla revisão, por isso o nome, teoria da dupla revisão. Essa teoria também é proibida no ordenamento jurídico brasileiro. É uma limitação implícita ao poder constituinte reformador. Tá vendo que sutileza é um pouquinho mais profundo, né? É um pouquinho mais para uma prova discursiva, uma prova oral, mas pode ser cobrado na sua prova. Essa teoria da dupla revisão não se admite no Brasil, essa dupla revisão, então, tá bom? É uma limitação implícita. E, por fim, fala-se que também temos como uma limitação implícita ao poder constituinte reformador o mínimo existencial. Não se poderia, né, retirar o mínimo para uma existência digna do ser humano, em especial por conta da vedação ao retrocesso social e da importância que a dignidade da pessoa humana, lá do artigo 1º, inciso 3, tem no nosso ordenamento jurídico, tá? Então, limitações expressas e limitações implícitas normalmente são os pontos que são cobrados em prova de concurso público. E aqui eu trouxe para vocês duas questões para a gente poder resolver e ver como esse tema é cobrado em prova. Valendo a pena destacar que na parte de processo legislativo, mais para frente, você aprofunda essa temática, como, por exemplo, vendo a questão da iniciativa, vendo, por exemplo, a questão de como funciona a reforma em nível de Constituição Estadual e assim por diante. Esse aprofundamento vocês vão encontrar no curso Direito Constitucional Começando do Zero, que em breve nós iremos lançar. Fica atento, faça parte do meu canal do Telegram. Batendo a meta de 1.000 inscritos, a gente vai lançar esse curso com um super desconto. Vamos então para as nossas duas questões para ver como esse conhecimento é cobrado na prática. Olha aqui, uma questão de 2017, procurador do município. A respeito do poder constituinte, julgue o item a seguir. O poder constituinte derivado reformador manifesta-se por meio de emendas à Constituição Federal, ao passo que o poder constituinte derivado decorrente manifesta-se quando da elaboração das constituições estaduais. Marcílio, que fácil, isso está certo. Tá certo. De vez em quando vem uma questão fácil mesmo. Esse tema em questão objetiva não é tão difícil, tão profundo. É assim que é cobrado em prova. Eu aprofundei para te dar todo o conhecimento. Mas bora ver uma outra questão aqui, ó. Mais uma. Eu trouxe duas hoje. No que se refere ao processo legislativo de emenda à Constituição, é correto afirmar que, letra A, a Constituição brasileira adotou o denominado sistema flexível, em que há apenas limitações implícitas à modificação do texto constitucional. Gente, acabamos de ver isso. Só existem modificações implícitas? Não. Também temos, né, limitações expressas no texto constitucional, lá no artigo 60. Então está errado. Letra B. O sistema jurídico admite apenas limitações expressas que são classificadas pela doutrina como limitações materiais, formais e instrumentais, né? Também errado. Não é apenas limitações expressas, porque temos as implícitas. Além do mais, né, nós devemos considerar aí circunstanciais como a expressão mais correta. Letra C. As emendas à Constituição estão sujeitas às denominadas limitações implícitas ao poder constituinte derivado. Veja que aqui ele não falou apenas, ele falou estão sujeitas. Então, letra C é a alternativa correta, porque realmente estão sujeitas às limitações implícitas. Letra D. A revisão especial da Constituição poderá realizar-se a cada 5 anos. Está errado isso aqui, não é a cada 5 anos, foi 5 anos depois da Constituição e acabou. Já se exauriu essa revisão, né, especial lá do artigo 3º da DCT. E letra E, as chamadas cláusulas pétreas constantes do artigo 60, parágrafo 4º da Constituição
podem ser superadas mediante procedimento especial denominado pela doutrina de dupla revisão. Opa, acabamos de falar sobre isso. Tá vendo que de vez em quando cai em prova objetiva? A dupla revisão não é admitida no direito brasileiro. Então, a alternativa C seria a alternativa correta a marcar. Tranquilo? Então essa foi a nossa aula de hoje, 20 minutinhos aqui, num bate-papo sobre poder constituinte derivado reformador. Espero que você tenha entendido. Convido você a participar do meu canal no Telegram. Lembrando que chegando à marca de 1000 inscritos, nós vamos lançar um curso Direito Constitucional começando do zero, com um preço super, hiper, mega acessível para você, além de desconto nos nossos próximos cursos. Então faça parte. O link está na descrição do vídeo. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!